talvez seja um dos temas mais complexos que se tem para se trabalhar. Ele é um tema recente, em que pese não ser um tema novo. O público LGBT, ele sempre existiu. E as empresas, que o mundo corporativo começa a reagir, começa a prestar atenção em algo que de fato não tem mais como ignorar. Levar 100% de você pro teu trabalho, não deixar essa parte pessoal para fora. Você pode dar suas ideias, aportar novas coisas. E as melhores ideias vêm exatamente de pessoas que, ao chegarem ao seu trabalho, vêm de uma forma total e plena. Falar de LGBT é você falar da singularidade das pessoas. Cada um é diverso nas suas crenças, nos seus valores. Historicamente foi assim, na década, o movimento surge no final dos anos 70 no Brasil, nos anos 80. Era como a MHB, Movimento Homossexual Brasileiro. No início dos anos 90, gays e lésbicas, aí a sigla GL, gays e lésbicas. Em algum momento as travestis se organizam, fundam a sua Associação Nacional lá em 93, aí GLT. Gays, lésbicas, travestis. E com o início da parada em São Paulo, lá para 97, 98, o movimento também tomou contato mais com o exterior, e no exterior o B, essa questão dos bissexuais aparecem, aí ficou GLBT. E aí na Conferência Nacional de 2008 se inverteu e o L veio para frente. Então a gente foi criado sob uma égide de uma sociedade que é mais machista, efetivamente, ela é evidente. Nós viemos de uma sociedade que lá atrás foi escravocrata e, obviamente, isso daí repercutiu na capacidade de inclusão dos negros, que repercute até hoje. Nós temos uma questão de desigualdade absolutamente arraigada, infelizmente, na sociedade. Então, tudo isso daí acaba influenciando a forma como a gente pensa. Muitas vezes sem que a gente se dê conta. Então, quando a gente fala em lidar com diversidade, acho que antes de mais nada é ter a capacidade de entender essas questões, de voltar e tentar ir o mais atrás que você puder para poder também fazer uma construção de qual foi o histórico. Por que as pessoas são tão... Porque normalmente nós somos um país com um pensamento tão machista. O que fez com que houvesse essa construção? É uma realidade que existe, mas as empresas tapavam os olhos para esse assunto. Das empresas que eu trabalhei, por exemplo, tem sempre isso como pauta para ser discutido, mas nunca veio realmente à tona. Na minha experiência, por exemplo, eu nunca encontrei nenhuma dificuldade de comunicação com o chefe, mas nenhuma política específica, por outro lado, que amparasse o funcionário. As empresas tinham isso, as empresas pediam isso. Não, você é uma pessoa profissional e você é o pessoal, e separe isso. E alguém, graças a Deus, começou a pensar que isso não tinha muito nexo, porque você é um só. Você consegue separar, mas você está gastando energia fazendo isso. Sabe, você está montando uma pessoa ali e montando outra lá. Então você está gastando energia em ter duas pessoas. Para quê? Essa questão é uma questão ética e moral. Antes de mais nada, não me venha em primeiro lugar com o tal do business case, de me mostrar que a empresa vai ganhar mais fazendo isso. O ponto de partida tem que ser um ponto de partida, para mim, pelo menos, ético e moral. Nada melhor do que um acontecimento prático, para que a gente efetivamente possa entender em que momento nós estamos. No momento onde a discussão da sustentabilidade, da diversidade, ela está bem mais consolidada, Então, tanto do ponto de vista dos valores das empresas, de ter uma empresa que tenha não só os valores legítimos dentro do capitalismo, que é de ter o lucro, etc., mas também enquanto a empresa, enquanto uma instituição que tem valores de respeito aos direitos humanos. O nosso objetivo é criar um ambiente mais inclusivo, Trazer informação, trazer educação, trazer a conversa gay de um jeito sem tabu dentro da empresa. Se uma pessoa for transferida para a Alemanha, onde é a nossa sede, os benefícios que ela tem para o cônjuge, independente de ser do mesmo sexo, enfim, se estende à pessoa do mesmo sexo. Mas isso é interessante, que se por um lado nós até tivemos um pouco à frente da legislação em fornecer, em dar esses benefícios, o número de pessoas que de fato adere, que vai lá e pede para a gente esse benefício é muito baixo.
E isso acendeu o sinal amarelo para a gente. A gente falou, olha, formalmente, nós somos uma empresa super alinhada, super, vamos dizer assim, amiga da diversidade, amiga do público LGBT. Mas na prática, as pessoas não estão se sentindo à vontade. Então a gente sentiu a necessidade de parar, pensar, refletir e efetivamente achar um norte para que a gente pudesse estruturar o tema dentro da empresa. E esse foi o grande gatilho que nos fez a repensar, a montar parcerias, a iniciar um processo de diálogo com os muitos movimentos que tem, né, para que nós pudéssemos aprender. Ninguém fala, olha, não contratei ou não promovi porque é gay. Não era raro, conversando com pessoas de seleção que eu conheço de diversas empresas, você ouvir comentários em off, olha, o candidato era muito bom, mas era muito gay. E são essas barreiras que a gente tem que eliminar, porque essa é a barreira mais cruel. Vamos sair com a gente vai pro happy hour. Não, hoje não dá. Ah, e você namora? Não. Em uma empresa que tem um transexual, o que vamos fazer com o banheiro? Colocamos onde a pessoa vai entrar? Será que é certo de ser gay? Ou será que gay é uma palavra que na verdade é pejorativa? Tem dois segmentos, basicamente. Tem um segmento que a gente chama do tal do mercado GLS, que são segmentos de entretenimento, etc., que às vezes tem uma dificuldade de entender que eles têm um papel social também, além de ser um mercado. Porque se criou um tal do mito do pink money, de que os homossexuais têm mais dinheiro, mas isso não é verdade, né? Não tem nenhum estudo que diga que a homossexualidade está concentrada nos estratos de alta renda ou nos brancos, quer dizer, tem gays, lésbicas, travestis em todas as classes sociais, todos os bairros, esse foi um mito que se criou. Então, nesse setor a gente tem alguma dificuldade, embora a gente faça um trabalho de aproximação. Com as grandes empresas, eu acho que tem um espaço melhor para trabalhar. A gente acompanha o esforço que várias empresas têm feito nos últimos 10 anos, basicamente, para ter políticas de diversidade, né? E as políticas LGBT, que são as caçulas aí, né? Das políticas de diversidade. As políticas para as mulheres, para a igualdade racial, para a questão das pessoas com deficiências, já tem um pouco mais de são mais consolidadas. No começo, a gente falava muito sobre respeito. O segundo passo foi realmente a inclusão. Não era aceitação, a gente começou a desmistificar, porque a gente não queria forçar nenhuma aceitação. Cada um tem os seus valores e esse era o ponto inicial. Eu quero que os meus valores sejam respeitados. Hoje a gente já está num outro estágio, né? Hoje eu diria que estamos num estágio já de inspiração. Como a gente já passou pela fase do respeito, que do ponto de vista de empresa, ajudou muito na produtividade dos funcionários, porque já que eu não preciso ter medo, não preciso me esconder, eu consigo ser muito mais produtiva, né? O estágio de inclusão permitiu que eu tivesse uma gama maior de visões, de ideias, né? E que eu pudesse ter um compartilhamento de várias opiniões para criar algo novo. É muito um começo. Acho que falando em mercado brasileiro, é importante ter um fórum como esse, porque alguma empresa que está começando vê que já tem empresas lá na frente. Então, em termos de competitividade, precisa pedalar para manter a competitividade em termos de atração de funcionários. GLAD tem 12 anos que existe na companhia, mas em Latinoamérica a gente começou a trabalhar em GLAD o ano passado, então tem um ano. Então começamos 25 pessoas e hoje somos em um ano 75. Todo ano, aqui, sejam em 8 estados do Brasil, em todas as nossas localidades, nós patrocinamos uma Semana da Diversidade. E tem um momento dentro dessa Semana da Diversidade onde a gente foca muito em cima do LGBT. E no Brasil, o nosso grupo Eagle tem 10 anos de existência. A gente hoje tem uma presença da corporação em 170 países, dos quais o Eagle está presente em quase 80. Depois de 10 anos, que a gente começou lá com 3, hoje o nosso grupo é formado por 155 membros e temos mais 111 embaixadores, né, que são heterossexuais e que nos apoiam em diversas atividades. Então, este conceito diverso, esse conceito de você trazer a flexibilidade, tanto geográfica, quanto de negócio, quanto de atividades, ela é parte presente da cultura, do valor.
temos diversidade e inclusão como uma das 8 competências que trabalhamos dentro do Mundo Basfer. Então, o tema diversidade, por exemplo, ele é parte da nossa academia de liderança. O tema diversidade, ele faz parte da nossa entrevista de saída, bem como da parte de entrevista de admissão ou de seleção. Dia 3 de dezembro nós vamos instituir o dia do embaixador da diversidade. Para nós não existe, para que possamos ter esses embaixadores como divulgadores também deste tema. Bom, eu acho que também o departamento de RH, eles estão aprendendo também, porque eles se enfrentam a situações que nunca experimentaram. O RH, ele está atuando como um mediador, né, entre a área de negócio, que é a área que essa pessoa, que esse transexual trabalha, fazendo um papel mais informativo. Então, isso até facilita para o entendimento das pessoas, né? O que é um transexual? Muitas vezes eles confundem, né, gay com transexual, com travesti, e acham que é tudo a mesma coisa. Existem casos de travestis transexuais com pós-graduação, com idiomas, que não conseguem emprego, porque aí ela manda o currículo, tá lá a bela Joana, mas no currículo dela tá João, o nome do RG. Então esse é um grande desafio para as empresas também. Ter uma política de atração e de empregabilidade de travestis e transexuais. Eu costumo dizer que nesse tema não tem verdades absolutas, tem um processo de aprendizado constante. E a gente precisa muito mais ouvir, e obviamente desse ouvir a gente também vai ter que agir, né? Mas o ouvir ele é absolutamente essencial. A comunidade LGBT tem uma responsabilidade muito forte de trazer de um jeito objetivo, trazer essa educação para o resto da população. A gente é minoria. E com certeza, uma minoria pequena comparado com o resto. A gente está entre uns 5% e 10%, as estatísticas dizem. Então, se a gente espera que só a gente faça o que o outro 90% da população nasce aprendido, não vamos chegar em lugar nenhum. Eu fico imaginando quantos talentos você tem, que são gays, por exemplo, ou lésbicas, que preferem trabalhar numa empresa X ou Y, que ele sabe que lá ele vai poder falar do parceiro ou da parceira. Eu posso colocar a foto do meu companheiro na minha mesa de trabalho, eu não preciso de mentir no final de semana, eu posso colocar meu companheiro no clube. Eu falo, eu vou trabalhar ali e vai trabalhar feliz, e vai produzir muito mais, e vai ter uma identidade com a empresa muito forte. Cadê aquela coisa que você tem que ser inovador, o teu produto tem que ser inovador? Você não está tendo um comportamento inovador. A diversidade, ela contribui para a inovação. É desta diversidade, mais importante, desta inclusão que surgem as ideias que podem realmente nos diferenciar dos nossos concorrentes. Você realmente deixa de ter a pessoa profissional, a pessoa ser humano, a pessoa e seus valores. Realmente integrar isso tudo faz com que a gente realmente possa se concentrar no que a gente tem de melhor para oferecer. Eu acho que o desafio é mostrar que essas questões, dentro da natureza, do que é a natureza humana, né, é a coisa mais normal do mundo. Né? Então acho que a gente tem trabalhado para dar simplicidade na maneira como se trata essas questões. É passo a passo. Né? Nós abrimos, começamos essa caminhada, mas a gente não tem dúvida, a gente não se engana. A gente tem que fazer muito mais para que, de fato, as pessoas que são gays, que são lésbicas, se sintam à vontade e sejam valorizadas, respeitadas, que elas não sofram barreiras, principalmente as invisíveis na hora de se desenvolver, né, em termos de carreira. E a gente percebeu também que essa nossa experiência, ela é rica na troca de experiência com as outras empresas que estão começando. E quando a gente aprende, né, para uma empresa desse tamanho e para que ele se torne homogêneo, né, a gente tem que formalizar. Né? A gente literalmente tem que construir um guia para que as pessoas possam se guiar, porque a dúvida vai aparecer. Então, o manual eu acho que é uma ferramenta importante, porque às vezes você quer fazer uma boa prática, você quer ter uma política inovadora, mas você não tem elementos de como fazer. E aí é mais fácil perpetuar o que já existe. E tem uma coisa que eu acho que é importante, que é o compromisso social também das empresas. Quer dizer, nós precisamos ter uma sociedade melhor, é bom para todo mundo, né? Eu quero que a empresa, ela deixe de ser um palco onde as pessoas sobem para atuar
né, e seja a casa delas onde elas sejam aquilo que elas devem ser efetivamente.